Bom dia, bom dia. Bom dia! Feliz ano novo! Feliz ano novo, feliz vida nova. É verdade. Que a Então, gente como... aproveite dessa oportunidade, né? Porque, na verdade, eu acho que o ano novo é uma coisa bonita, porque, de qualquer forma, é um reinício, né? Então, é um recomeço, novas esperanças que se acendem. Então, realmente, utilizar isso para a gente... Tudo aquilo que passou, né? O velho, ai, não deu certo e tudo pronto. É um recomeço, um reinício para tentar de novo, tentar fazer diferente, tentar fazer melhor, enfim. E que coisa boa a gente começar o ano, né? Estudando juntas, coisas tão importantes, estudando essa bússola da felicidade que o Cristo nos deixou através daqueles que estiveram com ele, né? Depois veio Allan Kardec e colocou tudo de uma maneira tão didática, bem explicada, para que a gente não tivesse dúvida de como conseguir essa tão sonhada felicidade plena, perene. Então, a gente está aqui hoje para isso, né? Mas só que a gente quer convidar mais pessoas para que nós possamos juntos um ajudar o outro, né, nesse caminho. É isso aí. E, na verdade, a leitura de hoje, né, continuando o capítulo 5, ainda dos Bem-aventurados Aflitos, e que ele diz, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. E, para mim, na verdade, quando eu comecei a ler, é um convite, inclusive, disso que a gente está acabando de dizer, ou seja, esse bálsamo que o Evangelho traz, né? Porque quando ele pergunta, né, é possível abrandar as nossas próprias provas, né, que se perguntam, né, aos espíritos, ou seja, nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, e aí possamos, né, ter esse desejo, ir nesta busca de aliviar as nossas próprias provas, e a resposta que eu amo toda vez que eu leio é: ué, alguém que está se afogando não tem o direito de tentar se salvar? Então fica Isso aí. muito claro, né? Realmente essa busca, e por isso que isso do ano novo é tão forte, do recomeço. Ou seja, essa nova chance, esse fazer de novo, fazer diferente, porque todo mundo está aqui para o crescimento, para tentar realmente se salvar. Então, e aí, o que, que a gente está fazendo para esse salvamento pessoal? O Evangelho nos deixa claro que não há mal nenhum em você querer, se você está, por exemplo, enferma, se você buscar um médico. Por quê? Porque o médico ou qualquer outra coisa que vá te fazer bem, se você precisa de um psicólogo, por que não buscar esse recurso, esse profissional? Porque tudo vem de Deus. Nada tem na Terra que não é com a permissão divina. Então, nós temos que entender que se nós temos os recursos para buscar, para sair do problema, é nós usarmos a nossa inteligência para que a gente possa o quê? Sair do verdadeiro cilício. O que é isso? É sair do sacrifício, porque não tem necessidade disso. A partir do momento que você busca a solução de um problema, isso quer dizer que você está aprendendo com esse problema. Então, você passa pelo problema, você tem que analisar o problema em si e você tem que buscar recursos para você solucionar o problema. Esse é o verdadeiro aprendizado. Agora, se a gente fica, eu estou com um problema e fico trancada dentro da minha casa, eu não peço ajuda a ninguém, eu não quero saber e fico me lamentando, murmurando, me queixando. Ou E se aquilo ali, culpando, né? Eu ou me culpando, mereço. isso. O que vai acontecer? A gente não saiu do lugar. Por quê? Porque a gente não buscou forças para mudar aquela situação. E o Evangelho está dizendo, é dessa maneira que você tem que viver. Porque todos aqui na Terra, todos vamos ter situações, desafios para o crescimento. Nossa, Guai, isso que tu falaste eu acho muito importante reforçar, porque não é a primeira vez que eu já ouço pessoas dizendo, não, mas eu acredito na espiritualidade, eu acredito nisso e naquilo, eu não vou ao médico, eu não tomo remédio. Gente, não, ao contrário, como tu colocaste muito bem, tudo que está aqui é de Deus, é permitido de Deus o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da ciência. Por isso que somos seres inteligentes. Claro que tem sempre o livre-arbítrio, tem sempre pessoas que vão escolher usar a bomba atômica para o mal, porém,
é exatamente isso que nós estamos aqui utilizando a nossa inteligência para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, do ser humano. Então, tudo aquilo que é feito é buscando o melhor. E aí eu achei engraçado, ontem eu até fui no ortopedista, que eu estava com um problema na mão, e aí a senhora que estava ali do meu lado, ela começou a conversar comigo, e dizendo que estava com muita dor na coluna e não sei o que lá, e que ela estava bloqueada, que ela, na verdade, esse termo quem usou foi eu depois, porque me vinha muito forte, né? O que está te bloqueando na vida? O que tu não consegue fazer? E aí eu falei, ok, né? Vou perguntar. Aí eu perguntei para a senhora e eu disse, o que a senhora tem feito, na verdade, não tem feito que está lhe bloqueando e a senhora não está conseguindo fazer avante. E ela, pois é, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado que realmente essa minha dor tem vindo para eu parar, porque eu não sei dizer não para os outros, eu sempre estou falando. E foi muito interessante o diálogo. E aí eu falei para ela no final, eu falei, a senhora lembre que a medicina está aí para justamente nós curarmos as nossas dores. Olha, mas é porque o corpo, ele já chegou num ponto que ele está gritando a um tal nível que ele precisa que seja olhado realmente através da medicina. Mas comece a olhar para trás para pensar, né? O que está me causando? Porque daqui a pouco é uma dor que, né, ela pode ser também em sintonia com a medicina para que não volte, para que não se renove, para que o corpo de novo não precise gritar, né? Então eu achei tão interessante quando eu li que eu disse, caramba, tudo está nas nossas mãos, a escolha está nas nossas mãos, né? Então o que a gente está? E ele fala aqui, né? Quando não num desleixo que seria a preguiça, porque não só a preguiça, mas o também achar que merece estar nesse silício, né? Eu fui mal, eu mereço, ou seja, se colocando como vítima uma situação que também não leva a nada. É verdade. Uma situação agora agora o oposto. Vale a pena o silício, é que estava dizendo aqui? Em certos casos, sim. Quando você vai se sacrificar em prol do teu semelhante. Porque o silício é um sacrifício, às vezes, para a gente sair do trabalho e ir visitar uma pessoa enferma. Você poderia estar no cinema, você poderia estar passeando no shopping. É um sacrifício. Às vezes, não é uma pessoa da tua família, você vai no asilo, você vai no orfanato. Então, esse é o verdadeiro silício que faz sentido aos olhos de Deus, porque você está doando o seu tempo, que você poderia estar livre, fazendo coisas para você e que você está fazendo em prol do teu semelhante. Então, não deixa de ser um sacrifício. Você, às vezes, vai passear com uma pessoa que é cadeirante, não tem como sair, então você vai ali ficar com aquela pessoa. Isso é um verdadeiro silício. Você ser acompanhante de uma pessoa no hospital que está ali e não tem família. Então, a gente tem que entender que tudo tem o seu motivo, mas tem que ser justo e útil aos olhos de Deus. E genuíno, né? Genuíno também, né, Guá? Justo, porque sim, genuíno, porque o que acontece? Não adianta você se sacrificar, achar ali que, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, bem típico, acho que bem pertinente. Há pessoas que preferem ser freiras, se isolam em mosteiros, se isolam para ficarem lá orando. Tem esse exemplo aqui no Evangelho de uma maneira mais lúdica. Então, o que acontece? Se aquela pessoa sai em sacrifício, primeiro ela já fez um sacrifício, saiu da sua família, tá? Mas nessa saída da família, ela tem duas escolhas. Ou ela fica orando o tempo todo dentro do convento, ela não vai ter exposição com os outros, então ela não vai participar dos embates da vida, que é isso que faz com que a gente se sacrifique, ou ela vai se doar totalmente, completamente em prol dos semelhantes que não tem nada a ver com a família dela. Então, nessa escolha, ela pode ter dois caminhos. E esse caminho que Madre Teresa fez, Irmã Dulce e tantas outras anônimos, são caminhos de muito sacrifício,
aí sim é o verdadeiro cilício, porque elas optaram em trabalhar muito em prol de outras pessoas. Saíam, olha a coisa, elas deixaram as suas famílias, deixaram o conforto da sua casa e foram à luta. Para quem? Por quem? Por pessoas que elas não conheciam, né? Elas poderiam ter escolhido ficar isoladas dentro do convento só orando, mas elas não quiseram. Então, às vezes, os caminhos, eles têm uma bifurcação que a gente precisa entender isso. Às vezes a gente gosta daquele caminho, mas a gente precisa entender qual estrada melhor a gente tomar para que seja melhor aproveitado, né? Eu acho também importante ressaltar, como ele diz aqui, né, que ele faz uma grande distinção. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las, porém, sem lamentações e com fé, é tudo o que ele vos pede. Então, às vezes, eu acho que também é pertinente ressaltar que às vezes o pessoal vai fazer caridade pesado. Eu tenho que estar aqui porque senão eu não sou bom, ou seja, já vai realmente com uma intenção que não é a intenção genuína. Porque, na verdade, o que vale é aquilo que tem dentro da gente. Então, se a gente vai auxiliar o próximo, né? Fazer uma caridade. Tomara que isso termine logo, não aguento estar aqui, Jesus, queria que isso não me... E está lá com um sorriso assim, estou aqui fazendo bem. Gente, também não adianta no sentido que a intenção, ela é muito potente, ela é realmente o que conta. Porque, às vezes, essa senhora também foi muito interessante, porque eu falei para ela uma coisa, que ela disse assim, pois é, porque eu não consigo dizer não para o meu filho. Olha só, tudo isso na sala de espera do ortopedista. E ela disse, pois é que eu não consigo dizer não para o meu filho, e ele tem meu neto, e aí ele cada vez mais me pede para ficar mais com o meu neto, e eu estou com essa dor, mas eu não estou conseguindo. E daí eu falei, senhora, assim, eu vou lhe dizer uma coisa que às vezes não vale para todos. Eu gosto muito de Jesus, as pessoas devem me achar meio louca, mas tudo bem. Eu falei, eu gosto muito de Jesus. E ela, não, eu também. Eu falei, e Jesus já dizia, a frase de Jesus é, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se a senhora não consegue se respeitar a sua vontade de colocar um limite de uma coisa que está lhe fazendo mal, porque aqui a gente vai no além, gente. Não é só questão da caridade do fazer pelo outro, é fazer pelo outro fazendo mal para si. Jesus em nenhum momento disse, abra mão do seu próprio bem-estar para fazer mal ao outro. Não, ele disse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então eu disse, a senhora vai chegar no momento que a senhora está se punindo, está se fazendo mal, a um momento que a senhora até se bloqueia, tem as costas bloqueadas, para não dizer um não que daqui a pouco seria saudável para a senhora, para o seu filho e para aproveitar o seu nipote, o seu neto, em outros momentos estar ainda mais presente de uma forma muito mais genuína, mais prazerosa e sem, como diz aqui, sem aumentar a sua carga. E ela parou e falou, é verdade, pois é. Então, às vezes a gente não entende que o verdadeiro cilício, ele já foi nos dado, nós viemos para esse mundo com provas e expiações, algumas escolhidas, a grande maioria as escolhidas, quando daí realmente é uma expiação, né? Não foi escolhido, mas é necessário para o nosso desenvolvimento, porém, não fazer a carga mais pesada do que aquilo que ela já é. Sim, olhar para o próximo, sim, fazer a caridade, mas se é uma coisa que realmente te faz mal e tu já está pensando mal, inclusive a respeito do outro por ter que fazer aquilo não é caridade. Aquilo realmente é uma punição que não vai fazer bem nem para si e nem para o outro no final, né, Guá? É verdade. O Evangelho ele é bem explicadinho, né? A gente vale a pena ler esse capítulo porque, como bem o nome já diz, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Somos nós, né? No nosso caminho, ainda em aprendizado. Então, assim, aqui está dizendo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança?
Então, assim, a gente não. Quem somos nós para abreviar a vida de alguém? Nós não somos Deus, mas temos que proporcionar, se estiver essa pessoa perto de nós, uma melhor qualidade de vida, né? Para que ela, quem sabe, ninguém sabe quando a pessoa. Muitas pessoas voltaram de comas aí, ficaram tanto tempo e voltaram do coma. Então, assim, para provar que só quem sabe da nossa vida mesmo, quando essas idas e vindas para vir, tanto para vir quanto para voltar, é Deus. Então, não é a gente, não é nós não somos, nós não temos que ter essa arrogância de achar que a gente pode decidir por Deus, né? Agora você pode sim, a pessoa tem ali está enferma, a gente pode o quê? Proporcionar uma melhor qualidade de vida, proporcionar momentos. Vamos combinar, vamos fazer uma oração, vamos fazer um passeio num parque, porque às vezes aquilo ali que estava faltando na vida dela e que vai prolongar a sua estada na Terra. Não é mesmo? Até porque é muito interessante, né? Porque é uma linha muito tênue, muito fina, que quando às vezes a gente quer aliviar o sofrimento do outro, será que por trás, na verdade, a gente não quer aliviar o nosso sofrimento? Porque está difícil ficar com essa pessoa que, poxa, está sofrendo, eu não sei lidar com a frustração do outro, eu não sei lidar com o sofrimento alheio. Então, a gente tem que refletir um pouquinho além. Opa, por que eu quero aliviar aquilo lá, aquela frustração, a dificuldade do outro? É porque para mim é difícil tá passando por isso ou tá tendo que estar do lado dessa pessoa que está num momento difícil? Porque é uma outra reflexão bem interessante, né? Isso. Então, assim, ele está dizendo aqui que em muitos casos a pessoa quer sacrificar a própria vida, né? Aí está dizendo o sacrifício da própria vida será lícito. A pessoa pode ir para um campo de batalha, a pessoa está no meio de uma guerra, né? E a pessoa sabe que ali que o seu país que tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas. Então, se a pessoa pensar, meu Deus, é uma oportunidade de morrer, aí realmente não é lícito, porque ali ela já está com uma segunda intenção, né? Já tem o pensamento suicida, né? Na verdade. Já tem um pensamento que é o mais contrário às leis de Deus, né? Então, isso é muito. A gente tem que pensar muito que isso realmente é a única coisa que a gente realmente não tem condições, porque como a morte não existe, a gente continua do outro lado com os mesmos problemas, porém, muito mais reforçados, muito mais tristes, porque é a lei pior que a gente pode realmente infringir essa lei, que é a lei do quê? Que Deus é soberanamente justo e bom e Ele nos dá a vida e Ele nos, digamos assim, nos orquestra nessa vida. Ora estamos aqui, ora estamos lá, mas a gente tem que entender que a gente tem que ter a humildade para aceitar os seus desígnios. Então, quando você vai para uma guerra em prol do seu próximo, lá precisam de mim para que eu possa ajudar o meu país, eu posso ajudar no sentido de resgatar pessoas, cuidar dessas pessoas, aí sim é lícito. Então, o evangelho de hoje ele é muito bem, digamos assim, muito bem explicado, todas essas questões, para que a gente possa entender o que é o verdadeiro sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício, muitas das vezes a gente pensa, eu vou me sacrificar o dia inteiro, vou estudar o evangelho o tempo todo, isso. Às vezes não é um sacrifício, porque você tem que se expor. O verdadeiro sacrifício é você ir à luta, é você se expor com teu semelhante e dizer, vamos ver se eu aprendi alguma coisa do que eu li. Exato. Né? Porque, na verdade, ficar no papel é muito fácil, né? E ele diz aqui, onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Né? Então, como tu falaste na questão do suicídio ou na questão realmente de só ficar dentro do evangelho ou ficar só dentro de uma igreja, ou seja, é realmente desertar o combate ou fugir da luta, né? Ou seja, nós escolhemos estar aqui por causa do crescimento, do amadurecimento que a gente queria passar
E, como já diz a palavra prova, e que a gente utiliza no colégio, e que a gente sempre reforça, né? Ou seja, a prova para que serve? Para ver se a gente realmente adquiriu aquele conhecimento, gravou, se ele está na nossa mente, e se a gente consegue colocá-lo ali, né, em prova, ou seja, por escrito, mostrar, demonstrar que nós temos esse conhecimento. E assim é a vida aqui na Terra, é assim que esses silícios, né, que já foram nos colocados, essas provas, elas têm que ser vividas, e como diz, né, com muita humildade, sem nos lamentar, com fé, e, né, tirando o nosso orgulho do caminho, porque é realmente o nosso grande mal, né? Complementando o que você disse, tem a prova teórica, mas a principal é a prova prática. É a prática. prova prática, absolutamente sim. Né? É a principal, é a que vale mais pontos aos olhos de Deus, né? Então, o nosso convite de hoje é: vamos juntos ajudando-nos uns aos outros, porque a gente não sabe nada, mas a gente quer aprender, né? A gente tem que dizer, mestre, nada sei. Mas quanto mais pessoas, quanto mais amigos, quanto mais irmãos nossos de luta que estiverem conosco, né, nos ouvindo, compartilhando também as suas, digamos assim, as suas dúvidas, é tão pertinente, né, que a gente possa também ajudar um ao outro, porque é isso, caminha para todos. Se estamos aqui, é que precisamos estar. É isso aí. Fica a dica da semana, então, e até a semana que vem. Obrigada, Guá. Até semana que vem. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.